Olá, meu amigo, minha amiga, obrigado pela audiência, você que acompanha a programação da TV da Cidade. Estamos iniciando o programa Luciano Alvarenga Debate ao vivo para Rio Preto, para todos que nos acompanham pela net e a todo mundo que assiste esse programa pela internet, a rede mundial de computadores. Pois é, meu amigo, a questão é o seguinte, a gente fala-se muito em educação no Brasil, a importância da educação no Brasil, mas a educação no Brasil não tem importância nenhuma, porque a sociedade em geral não dá importância nenhuma, tá? A média de leitura de livros no Brasil é menos de um livro por ano por habitante, ou seja, ninguém lê nada, e um país em que ninguém lê, a educação não tem importância nenhuma. É interessante observar que existem muitas escolas que não têm nem biblioteca, nem quadra, nem laboratório, né? E quando as pessoas só vão na escola reclamar quando falta merenda. Quando falta merenda, o pessoal vai lá reclamar. Mas se faltar professor, se for ruim, a precariedade da escola, ninguém reclama. Mas se faltar merenda, aí os pais vão lá e reclamam pra caramba sobre isso. E é claro que o desinteresse brasileiro pela educação tem consequências graves para a sociabilidade brasileira, tem consequências graves, não é, para a formação do cidadão. O cidadão consciente, o cidadão atento aos seus direitos, mas fundamentalmente aos seus deveres. É impressionante um fato, houve uma inflação no Brasil de direitos. Todo mundo reclama de direitos, todo mundo reclama de direito, todo mundo fala de direito, absolutamente ninguém fala de dever. No Brasil ninguém tem dever nenhum, ninguém tem obrigação nenhuma, mas todo mundo tem direito para arrebentar. E isso começa em casa, começa no lar, começa na relação dos pais com seus filhos e a educação como ela é dada. No Brasil, o Estado se meteu na casa de todo mundo. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfiou as patas pesadas e cheias de pelo do Estado nas famílias. Eu vou colocar um vídeo aí para você assistir, pequenininho, 2 minutos e pouco, para você ver como as coisas seriam se elas fossem diferentes do que elas são. Solta, Jair. Recebemos uma denúncia de abuso infantil. Eu não chamei a polícia. Eu chamei. Ela me bateu com um cinto. É verdade, senhora? Eu descobri pelo professor do Daniel que ele tem matado aula. E quando eu perguntei, ele mentiu pra mim. Aí eu bati nele. Vem cá. Quando isso aconteceu? Há um tempinho. Quantas vezes te bateu? 3 vezes, bem na minha bunda. Bateu em outro lugar? Não, Ela te bateu com um punho ou outro objeto? não, só com o cinto. Já aconteceu antes? Não. Tá, me dá o cinto que eu vou levar como prova. Eu senti que precisava. Ele tem se comportado muito mal. Eu vou ser presa? Denunciou sua mãe à polícia porque está te disciplinando por faltar à escola? Isso é abuso infantil, eu tenho direito. Quem te disse isso? Meus amigos. Bate nele de novo. Você recebeu um mau conselho dos seus amigos do parque, garoto. Nunca denuncie sua mãe à polícia. Se fosse a minha mãe, estaria me chamando do chão. Se eu tiver que voltar aqui porque você matou a aula, eu vou pegar esse cinto e bater em você, entendeu? John. Vá pra dentro. Tenha um bom dia. Olá, meu amigo, estamos de volta ao vivo com o programa Luciano Alvarenga Debate, aqui na TV da Cidade, em São José do Rio Preto, falando com você de todo o Brasil e do mundo. Aliás, temos a cidade francesa, o senhor falou o nome, esqueci. Como? Ionix, na França, um grande abraço, um grande beijo a você que nos assiste. Olha, eu não conheço esse policial, mas esse cinto eu conheço bem. Eu me relacionei muito com esse cinto. Esse cinto percorreu as minhas pernas durante bons e longos momentos da minha infância. É isso que eu estou dizendo para você. A balbúrdia se instalou na educação, nos comportamentos, nos valores. Ninguém tem dever, ninguém tem obrigação.
Esses dias aconteceu uma cena, uma aluna narrou para mim, a criança de 4 ou 5 anos estava fazendo uma zona total, a mãe não dava conta da situação, o pai chegou e ele foi na direção da criança, a criança de 4 ou 5 anos falou assim, se o senhor bater em mim eu vou gritar bem alto para chamar o conselho tutelar. O pai parou, não fez nada. A partir do momento que o pai não fez nada, ele perdeu completamente a autoridade sobre aquela criança. Naquele momento caberia sim uma punição dentro da normalidade, mas certamente uma punição importante para que a criança percebesse quem é que manda, quem é que é a autoridade. O pai recuou, não fez nada, a criança falou, eu que mando no pedaço. Olha, essa questão toda é muito complicada porque ela tem desdobramentos graves na sociedade. Por exemplo, hoje eu observo os alunos, qual que é o grande problema hoje dos alunos? Não tem foco, não tem disciplina, não tem meta, não consegue se concentrar em absolutamente nada, estão vagos, não sabem para onde vão, não sabem o que querem, não sabem nada. Eles parecem animais sem instintivos, assim, agindo instintivamente, sem destino. Tudo isso está relacionado, evidentemente, a um processo, né, que se instalou no Brasil de um tipo de cultura, que é uma cultura que valoriza a rebeldia, é uma cultura que valoriza o caótico, é uma cultura que valoriza o despreendimento, e tudo isso em nome da criatividade. Tá? Quando não há, especialmente nessa primeira fase, né, da infância, que vai do 0 aos 7 anos, quando não há nessa fase um processo claro de disciplina, de valores, de autoridade, de obediência, de deveres, a criança cresce sem essas referências. Ela cresce sem o entendimento do que seja uma autoridade, sem entendimento do que signifique, não é, o comportamento dela, as consequências do comportamento que ela possui. Ou seja, ela acha que o mundo é um parquinho de diversões, aonde ela se diverte, aonde ela age como se o mundo estivesse ali à disposição dela. Então o que a gente vê hoje são gerações inteiras de gente mimada, de gente incapaz de assumir compromissos, de gente incapaz de se relacionar com os outros de maneira adulta, de maneira consciente, equilibrada e responsável. O que nós temos são pessoas e cada vez mais se imaginando portadora de direitos, de quereres, né, de desejos a serem realizados, como se o mundo fosse um playground, né, onde todos nós podemos realizar os nossos desejos sem que isso tivesse e tenha consequências à sociedade circundante. Tudo isso está ligado à educação e no segundo bloco eu falo um pouco mais sobre isso. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. Está no Brasil, em São José do Rio Preto, Bar do Português. Um ambiente bonito, aconchegante, aberto de segunda a sábado. No cardápio, opções incríveis, com destaque para o chopp super gelado e cremoso. Aos sábados, a melhor opção é saborear uma deliciosa feijoada ouvindo ao som de samba com o Quarteto Boêmio, a partir das 13h30. O Bar do Português fica próximo ao Hotel Sampou, na rua Lucia Arruda Lemos Foch 230. Fone 3227-1300. Acesse o site www.bardoportugues.com.br. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar.
Olá, meu amigo, estamos na reta final do segundo turno das eleições gerais no Brasil. Dilma e Aécio em empate técnico, né, da margem de erro. E reta final, essa eleição que foi punk, a eleição aí, uma eleição realmente, uma eleição que não se vê no Brasil há muitos anos. Voltando à nossa questão da educação, a educação no Brasil não tem importância nenhuma, tá? A educação no Brasil é uma lástima. E o que nós temos hoje é um amontoado de milhões de pessoas. Aliás, segundo o próprio MEC, 75% da população brasileira é analfabeta funcional. Ela escreve, mas não sabe dizer o que escreveu. Ela lê, mas não entende o que leu. Isso é analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional tem desdobramentos. Eu vou mostrar para você esses desdobramentos do ponto de vista da geografia. Vai, Jair. Senhoras e senhores, de volta ao centro da cidade, aula de hoje, Geografia. Temos um mapa mundi, os nomes dos países estão todos trocados. Estados Unidos virou Canadá, Canadá virou Estados Unidos, Egito está fora da África, a África virou Brasil, China com Rússia estão trocados. E vamos saber se o povo conhece essa, que é uma matéria elementar nas escolas de todo o mundo. Eu tenho aqui um mapa mundi e os nomes dos países estão todos trocados, não sei se vocês conseguem notar. Eu tô aqui com um mapa muito precário que mostra a precariedade e a falta de dinheiro que tem no meu programa. O que tem trocado ali? Aqui é a Austrália. É Austrália? É, né? Não, a Austrália acho que é aqui. Podem apontar para mim o primeiro continente africano. Esse aí é preto. A África fica onde? África. África. Onde é que seria o Rio Grande do Sul ali no Brasil? Bem no cantinho, aqui embaixo. O que é essa ilha aqui do Brasil? O que é? Ah, boa pergunta. O que é? Onde está escrito Índia, o que é? É a China. A China é ali. É. Ah, pode crer. Aqui é o Canadá, não é? Não. Então, aí o Egito, gente, vocês me pegaram, mas não é pra cá, é pra Ásia. Tá. Aqui é a América do Sul ainda. Onde é a América do Sul? Isso aqui é a América do Sul. Tudo isso daqui é América do Sul? Pra cá é América do Sul. Mas aqui não é a Austrália. A Austrália faz parte da América do Norte. E onde fica a Europa? Europa? Acho que é aqui. Aqui? Onde é que é o Reino Unido? Eu não sei no quadradinho, mas é por aqui assim, ó. O Reino Unido é perto da Inglaterra? Eu acho que é. Canadá é o continente americano. Continente americano, boa. E onde fica? Aqui. E a senhora pode me apontar aí a Espanha? Aí a Espanha, pra ir. América do Sul, gente, é onde fica o Brasil. Volta aí. Brasil. Brasil. A África, vocês sabem onde fica? África? Acho que é África, deixa eu ver. África. Acho que é aqui. Bem, Japão. Japão é... aqui assim. A Índia, fica em qual continente? A Índia fica na Oceania. Onde que fica o Egito? Oceania? Nossa! Egito. Fica em qual continente? Fica no continente europeu. Fica na América, o Egito? Não. Na Ásia. Fica na Ásia? Fica. Fica na Ásia. O único que sobrou. O Egito fica na Ásia, amigão? Na África. Obrigado pela aula, viu? África. Norte da África, aqui assim, ó. Fica o Egito. Era por perto ali, ó, viu? É que tu me confundiu, tu colocou o Egito bem do ladinho ali, daí eu já imaginei que ele ficava lá na outra ponta. Ah, entendi. Foi culpa nossa. Claro, culpa foi tua. Meu amigo, o que você acabou de assistir é uma aula de ignorância, é uma aula sobre a atualidade no Brasil, tá? Então a China está na Austrália, a Austrália está no Canadá, o Canadá se transferiu para o Paraguai, enfim, é uma balbúrdia. Aliás, isso é bastante emblemático do que está acontecendo na educação. A educação é isso aí. Aliás, o Brasil ocupa as piores posições nos rankings internacionais de educação, especialmente na área de matemática. Você viu geografia, então é um caos. Imagina como é que é matemática. Isso aí diz alguma coisa sobre nós. Isso aí diz alguma coisa sobre nós. Isso aí diz alguma coisa sobre o que está acontecendo no país. Isso aí diz alguma coisa sobre o que irá acontecer com o nosso país.
Não é aceitável, não é admissível que nós assistamos coisas como essas, sabemos disso, eu como professor sei disso, os professores com quem eu trabalho sabemos disso, essa realidade é conhecida por muita gente, só que essa realidade é desconsiderada por todo mundo. Tá? A educação no Brasil é um falso tema. A educação no Brasil, na verdade, é um não tema. A educação no Brasil é alguma coisa que não tem importância nenhuma, porque uma sociedade formada por uma população que não dá importância alguma para a leitura, para o conhecimento e para o saber, é uma sociedade de gente ignorante. O próprio MEC nos diz isso textualmente. O Brasil tem 75% da sua população analfabeta funcional. Isso é dado do MEC. O MEC, meu amigo, para você que está me acompanhando, é o Ministério da Educação do governo brasileiro. Ou seja, esse é um dado formal, esse é um dado oficial do governo brasileiro. 75% da população brasileira é analfabeta funcional. Analfabetismo funcional é o quê? Sabe escrever, mas não entende o que escreve, sabe ler, mas não sabe o que leu. Ou seja, reconhece os símbolos, reconhece os fonemas, reconhece as letras, mas não sabe juntar essas letras de tal maneira a compreender o mundo onde ele está inserido. Isso é uma tragédia. O Jair, quando eu falo de tragédia, o Jair chama o comercial. Então... E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. Está no Brasil, em São José do Rio Preto, Bar do Português. Um ambiente bonito, aconchegante e aberto de segunda a sábado. No cardápio, opções incríveis, com destaque para o chopp super gelado e cremoso. Aos sábados, a melhor opção é saborear uma deliciosa feijoada ouvindo ao som de samba com o Quarteto Boêmio, a partir das 13h30. O Bar do Português fica próximo ao Hotel Sampou, na rua Lucia Arruda Lemos Foque 230. Fone 3227-1300. Acesse o site www.bardoportugues.com.br. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, estamos de volta com o programa Luciano Varenga Debate. Olha só, daqui 40 minutos, Clebinho vira Clebão. O que era gatinho, vira leão. É isso aí, meu querido. Aqui em cima, olha só a grande... Olha só, aqui ó, deixa eu só pegar aqui. Clebinho, fecha aqui, por favor. Olha só, A Marca de Caim. Esse livro, deixa eu fazer direito. Esse livro, eu estou lançando esse livro amanhã, lá no campus 3 da Unirp, tá? Ali perto da TVT, na marginal daquela rodovia que eu nunca lembro o nome. Amanhã, a partir das 7h30 da noite, lá no campus 3 da Unirp, eu estou lançando o meu livro, Luciano Varenga, não é o Luciano Varenga Debate, esse cara é um animal. O Clebinho, chuta a minha perna, por favor. Eu estou lançando o livro A Marca de Caim, tá? Você que está me assistindo é meu convidado para o lançamento desse livro amanhã. Eu espero você lá. Aliás, muito me honra com a sua presença. Olha só, o negócio é assim. Do que eu estava falando no bloco anterior mesmo? Olha só, quando a coisa chega no estado em que ela está, a população é tomada por um desejo de resolver as coisas. Resolver as coisas não é alguma coisa que você possa fazer de bate-pronto, isso é processo. Mas, de qualquer maneira, a população vai lançando mão de soluções. O Jair vai soltar para você um vídeo sobre soluções que a sociedade vai tomando diante do descalabro da sociedade e da educação, especialmente. Pode soltar, Jair.
Neste ano, 11 escolas estaduais de Goiás passaram a gestão para a Polícia Militar e se tornaram colégios militares. Entre os motivos está o baixo desempenho escolar dos alunos. Depois da mudança, a frequência dos estudantes aumentou e a tranquilidade para os professores trabalharem também. Um ambiente que era marcado pela violência. Desde janeiro deste ano, a Escola Estadual Fernando Pessoa, em Valparaíso, cidade goiana, em torno de Brasília, adotou a gestão da Polícia Militar. Em menos de um ano, a transformação pode ser vista. Para o professor que presenciou as duas realidades, a mudança favoreceu a todos. Os professores tinham medo dos alunos e isso coagia muito no trabalho. Os alunos ameaçava para dar nota, eu mesmo já fui ameaçado, entendeu? Então mudou muito nesse sentido, que agora o professor dá aula mesmo, o aluno tem que correr atrás. Até hoje nós temos uma frequência de 98% dos alunos, enquanto que no segundo semestre normalmente há uma evasão escolar muito grande, média de 30% já nessa época. Disciplina e hierarquia são princípios militares. Para muitos alunos dessa escola, não foi difícil seguir as regras. Eles sabem exatamente quais são seus deveres e direitos. Os trabalhos eu faço tudo certo, dever de casa, todo dia tem dever de casa, cobrança sobre o dever de casa. Aqui não ganha ponto fácil igual em outros colégios, é tudo a base, você tem que estudar para fazer prova para ganhar ponto. 50% das vagas dos colégios militares de Goiás são para filhos de militares. A outra metade é preenchida pela comunidade por meio de um sorteio. E a disputa é grande. Os alunos que já estavam na escola tiveram a prioridade. E para as 240 vagas que estavam disponíveis, mais de 2.000 pessoas se inscreveram. Para quem conseguiu matricular o filho, essa é uma conquista. Hoje ela tem limites, não que eu não dê, não que o pai não dê, a família não dê, que isso é uma responsabilidade da família. Porém, a escola tem sido um complemento forte nessa área de comportamento. Mas o sistema de educação baseado em regras militares gera polêmica. Esta especialista em violência nas escolas não aprova a participação do militarismo nas instituições educacionais. Nós tivemos muito tempo de ditadura nesse país. Nós sabemos o que são as regras militares. Eu acho que nós não podemos levar isso para as escolas. Quer dizer, nós temos que pensar medidas preventivas, medidas efetivas, projetos, programas. Muito bem, meu amigo, a questão é o seguinte, há uma demanda na sociedade brasileira, especialmente entre crianças e adolescentes, há uma demanda por autoridade. Há uma demanda por autoridade, tá? Depois de 20 ou 30, acho que de pelo menos 30 anos, tá? Não 30 anos de democracia, também de democracia, mas 30 anos em que há hierarquia, em que ordem, em que disciplina, em que a autoridade se desmanchou completamente. É claro que as questões que envolvem essa transformação são muitas, tá? São muitas. Não cabe aqui, eu já falei delas em alguns momentos e tal, e vamos continuar falando. Agora, que há uma demanda na sociedade por ordem, que há uma demanda por quem mande, não há dúvida. Porque numa sociedade em que ninguém manda, numa sociedade em que não há responsáveis, todo mundo manda. E se todo mundo manda, é a balbúrdia. Aliás, tem um clássico da filosofia, um texto do Lavoisier, que é um filósofo francês, um texto do Lavoisier que se chama O Discurso da Servidão Voluntária. Eu vou traduzir esse texto dele miseravelmente agora para você, só para você ter uma ideia dessa questão. O Lavoisier diz o seguinte: o povo, a massa do povo que eu digo todo mundo, tá? Não é povo elite, nem classe média. A massa do povo, tá? Quer a servidão. Ele quer quem mande. Ele quer obedecer. Ele quer um guia. Ele não quer a liberdade. Por isso o título do texto dele, do livro, que chama Discurso da Servidão Voluntária. Ele se voluntariza à servidão. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que uma sociedade precisa ter guias, uma sociedade precisa ter claro quem é que manda, uma sociedade precisa deixar claro a crianças e adolescentes que a autoridade é fundamental. Escolas como essas
E a molecada parece que está adorando. E por que a molecada está adorando? Porque a escola se transformou no maior sistema de encarceramento juvenil do Ocidente. É um nada sobre coisa alguma. Os adolescentes, as crianças e os adolescentes passam horas e horas e horas tentando aprender conhecimentos inúteis, desperdiçando tempo e energia com coisas que não levam a lugar algum. A aceitação dessa molecada, desse tipo de coisa, é o conhecimento neles, intuitivo ou não, de que lhes falta alguma coisa para que eles sejam cidadãos melhores. Agora eu vou... Ainda cabe o vídeo ou não? Dá para pôr? Eu vou te pôr um vídeo agora para confundir a sua cabeça. O vídeo é autoexplicativo, Jair? Então solta. Meu querido, se você não compreendeu, desenvolveram um software, desenvolveram um aplicativo, tá, para celular. Você coloca o celular, filma uma operação, uma equação, uma raiz quadrada, uma equação de segundo grau. Você filma a equação e o celular resolve para você. Beijo, muito obrigado.